Hoje nós vamos entrar em um tema difícil: divórcio e se a Bíblia permite ou não a possibilidade de um novo casamento. Para o mundo, é claro que nada disso é difícil. O casamento foi tão banalizado, isso adentrou a igreja, né? Não é incomum ouvirmos inclusive pastores que já se casaram 2, 3 vezes. O índice de divórcio e recasamento na igreja, ele não difere muito de fora do mundo, o que nos entristece. Hoje, até as leis foram afrouxadas. Hoje, as leis permitem que um casal que não está passando por decidirem se divorciar, rapidinho, eles vão no cartório e dão fim ao casamento. Eu já ouvi, inclusive, de pessoas que se casaram em um dia e se divorciaram no outro, no dia seguinte. E quando nós dizemos que o pecado afetou tudo, isso não é força de expressão. Nós cremos em uma doutrina que que é conhecida popularmente como a total depravação humana. É de que o homem, e o profeta vai falar disso, ele está totalmente impregnado do pecado, da raiz do pé até o topo da cabeça. E que nós nascemos assim, e que nós vivemos assim. E de acordo com Gênesis, por exemplo, que toda a propensão do coração do homem é sempre e somente para o mal, a não ser que Deus faça uma intervenção. Então, quando nós afirmamos que o pecado atingiu tudo, é óbvio que o casamento e o que se acredita sobre casamento não seria diferente. Mas à luz da palavra, que é a nossa única base para qualquer coisa quando se fala a respeito de Deus, o casamento, primeiro que ele não é uma instituição humana, ele não foi criado pelo homem. Deus instituiu o casamento. E quando Deus o criou, após ter criado o casamento, ele disse que o casamento era muito bom. Ele não foi criado após a queda, a entrada do pecado, ele foi criado antes da entrada do pecado. E é por isso que, como o Gabriel trouxe, eu quero relembrar com vocês o texto lá de Malaquias, capítulo 2, o verso 16, é que Deus, o próprio Deus, ele não poupa palavras em relação à dissolução do casamento. Esse é um dos textos que não é popular, inclusive, no meio evangélico, mas é o próprio Deus dizendo. Malaquias 2,16, quando Deus diz: eu odeio o divórcio, diz o Senhor, o Deus de Israel. Imagine Deus, o Deus Todo-Poderoso do universo, dizendo que odeia algo. É muito sério. Então, o fato do mundo banalizar e de parte da igreja também não diminui a seriedade e a sacralidade do casamento. O casamento continua sendo para Deus o que é desde que Ele criou. Jesus, milênios depois, vai confirmar o que Deus, Ele, o próprio Deus, quando cria o casamento, Ele vai se lembrar, para estabelecer o que é um casamento, Ele vai se lembrar da criação.
Então, infelizmente, nós, mesmo como igreja, somos muito influenciados pelas distorções que há no mundo e que vieram por meio da igreja. Isso nós falamos com muito pesar e tristeza. Mas, afinal, o que é o casamento para Deus? Que é o que importa. E eu estava pesquisando e vi uma resposta do Ministério Ligonier, que foi fundado pelo irmão R.C. Sproul, que hoje está na glória, quando ele faz uma definição, ele traz uma definição à luz da Escritura que pode nos ajudar. Ele diz: Deus ordenou que o casamento e a família fossem o fundamento da sociedade humana e de todas as instituições sociais subsequentes. O casamento é uma dádiva da união exclusiva de um homem e uma mulher, o que no plano eterno de Deus, e aqui por isso a gente vê a grandiosidade, no plano eterno de Deus pretende refletir a relação amorosa entre Cristo e a sua igreja. Quando Cristo voltar, o que vai acontecer? A celebração das bodas do Cordeiro, um casamento. A união da noiva com o noivo. Olha para a gente entender a figura do casamento. Deus propôs que a instituição do casamento servisse como meio de companheirismo, e aí trazendo para a nossa realidade, reprodução, preservação da religião cristã, intimidade sexual e pureza sexual. Então, aqui nós temos uma definição, com base em alguns textos da palavra, do que é casamento, do que realmente é casamento. E às vezes eu ouço, e às vezes a gente usa, eu faço questão de reafirmar isso, nunca diga, aquele homem está casado com outro homem. Não, isso não é casamento. Nunca use essa expressão, casamento, para uma união pecaminosa contrária à palavra de Deus. Não faça isso. A união de Cristo e a igreja é o quê? Eterna. Quando uma pessoa é convertida ao Evangelho e ela passa a fazer parte da igreja, nunca mais ela vai deixar de ser igreja. Nunca mais ela vai deixar de ser a noiva de Cristo. É uma união eterna. Bom, se o próprio Deus, ele fala dessa união eterna da igreja com Cristo para fundamentar a união de um homem e uma mulher, o que nós entendemos claramente com isso? Não precisa ser um teólogo para entender. Que o alvo é que essa união fosse para sempre, até que a morte os separe. Deveria fundamentar qualquer casamento. Mas o pecado afetou essa compreensão. Infelizmente, no meio da igreja. Sim, o casamento é uma bênção de Deus. Sim, ela eu gosto do título de um livro, Quando Pecadores Dizem Sim, ela é a união de dois pecadores. E é claro, há lutas, há problemas, há dificuldades, há pecados. Não existem casamentos que não passem por isso. Nunca vai existir um casamento, nunca houve um casamento perfeito. É no casamento que a nossa pecaminosidade mais se manifesta. Afinal, o nosso cônjuge é a pessoa com quem mais nós convivemos, você que é casado. E é a pessoa que depois do Senhor é a que mais nos conhece. E eu espero que você não esteja dizendo, mas espera aí, mas isso não é realidade para a minha vida. Se você é casado, porque deveria ser. A pessoa que mais nos conhece deve ser o nosso cônjuge. Depois de Deus, deveria ser. Isso de acordo com, inclusive, essa definição que nós vimos aqui. É por isso, por causa dos nossos pecados, então, que infelizmente, alianças feitas diante de Deus são quebradas. E hoje elas são quebradas por qualquer razão, por qualquer motivo, por banalidades.
E a razão central qual é? De acordo com o próprio Jesus, a dureza do coração. Dureza do coração. Quando Jesus diz que existe divórcio, ele resume, é por causa da dureza de coração. E é disso então que nós vamos ver, caminhar com o apóstolo Paulo, lá no texto que eu pedi para você abrir agora, peço novamente, 1 Coríntios capítulo 7. Nós vamos ver alguns textos e esse texto, expor o texto, tentar compreendê-lo à luz de outros que nos ajudam sobre este tema. Nós vamos ver os versos 10 a 16 e depois os versos 39 e 40. Lá de 1 Coríntios, capítulo 7, e nós vamos ver esse tema, então, divórcio, algo que o Senhor foi claro em dizer que não se agrada. 1 Coríntios, capítulo 7, versos 10 a 14, diz assim, vamos ver até o verso 14 inicialmente, depois nós caminhamos para os demais. Ora, aos casados ordeno, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Se, porém, ela vier a separar-se, que não se case ou que se reconcilie com o seu marido, e que o marido não se aparte da sua mulher. Aos demais digo eu, não o Senhor, se algum irmão tem mulher incrédula e esta consente em morar com ele, não a abandone. Ou a mulher que tem marido incrédulo e este consente em viver com ela, não deixe o marido. Porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa, e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. De outra sorte, os vossos filhos seriam impuros, porém agora são santos. E vamos ver, tentar compreender o que o apóstolo Paulo, inspirado, tem a nos dizer. O primeiro ponto é que quando Paulo compara o que o Senhor disse com o que ele disse, ou com o que o Senhor anunciou e com o que Paulo escreve, não é que Jesus, ou o que Jesus entenda, não é que o que Jesus disse é mais importante do que o que Paulo escreveu, porque alguns querem fazer essa distinção hoje. Eles querem fazer uma distinção entre Jesus e o que Paulo escreve, por exemplo. Mas nós não podemos, porque o que Paulo escreve é inspirado pela terceira pessoa da Trindade, o Espírito. O Espírito Santo é Deus e Jesus também é Deus. Então, de forma alguma, eles vão se opor, se contradizer. Então, quando Paulo escreve, ele está escrevendo, ele vai dizer isso que ele fala, inclusive, eu penso ter o Espírito Santo de Deus, é claro que ele tem. Ele não está dizendo aqui, fazendo uma distinção de que quando Jesus diz o Senhor, digo eu, não, diz o Senhor, ele não está querendo dizer que é uma opinião dele, como alguns querem dizer. Mas simplesmente o quê? Que Jesus não tratou daquele assunto. E agora ele, inspirado pelo Espírito, está tratando. É isso. O fato é que tanto o que Jesus disse e que foi escrito pelos evangelistas e o que Paulo escreve, inspirado pelo Espírito, é a palavra de Deus e se complementam. Isso é muito importante porque há, especialmente entre liberais, querendo fazer essa distinção. Então, nós devemos entender isso que Paulo diz. Não eu, mas o Senhor, ele não está querendo dizer que o que Jesus disse tenha mais peso ou autoridade do que quando ele escreve inspirado pelo Espírito. Dito isso, vamos lá para o verso 10. Ora, aos casados ordeno, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Então, aqui, essa é a ordenança e é o ideal. Mas com base no quê? Com base no que Deus estabeleceu em sua palavra desde sempre. Um casamento é sim e continua sendo até que a morte o separe. O casamento deve ser casado para sempre.
não pode haver dissolução do casamento. Deus estabeleceu para ser para sempre. Claro que para sempre nessa realidade. Novos céus e nova terra não existe mais essa realidade, mas aqui é para ser para sempre, é para ser um só. A base é clara: se houve um casamento, que a mulher ou o homem não se separem. Que a mulher não se separe do marido, nem o homem se separe da esposa. E aí ele diz: e caso isso aconteça, olha, ordeno não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. E é claro, ele não está dizendo, não, a mulher não pode, mas o homem pode, é óbvio que não. Ele está dizendo que não haja, e se houver, é que haja reconciliação. Às vezes, e todos nós, às vezes, em um nível ou outro, divergências, às vezes, se você teve uma expressão de coração duro no seu casamento, quem não tem, e às vezes nós nos endurecemos e ficamos um tempo sem conversar, sem tratar, e passa o que não deveria acontecer, o sol se pôr, a gente deixa passar, e aquilo lá, houve uma separação, ainda que não no papel oficial, mas houve. Não, o princípio continua, não se aparte, que então se reconcilie, que é o que Paulo diz. Mas Paulo está falando aqui do que Deus estabeleceu como base. É o que Deus quer para o casamento. E ele se respalda no Senhor. Ele diz: aos casados ordeno, não eu, mas o Senhor. E onde que ele está se fundamentando? No que o próprio Senhor Jesus disse em Mateus, capítulo 19. Jesus trata disso em Mateus, em Marcos e Lucas. Cada um dos evangelistas escreve, em essência, a mesma fala de Jesus. Mas olha o que ele diz e onde ele se fundamenta. Mateus 19, verso 6, ele diz assim: de modo que já não são mais dois, o marido e a mulher não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que ajuntou Deus, o que Deus ajuntou, não separe o homem. O meu casamento não foi feito por Deus. Foi sim. Nós vamos ver, inclusive, que entre ímpios, Deus considera casamento entre ímpios como feito por Ele. Porque esse princípio do casamento é desde sempre, desde a criação. Ele remonta à criação. Sim, a cultura hoje que nós vivemos, pecaminosa, influenciou muito e distorceu, mas essa base ainda está. É muito comum nós vermos, mesmo ímpios, pessoas que não creem no Evangelho. Eles vão chegando a uma idade, os jovens ali, é claro que isso tem andado um pouco mais longe, mas você não vai casar? Ou você não quer casar? E mesmo entre ímpios, muitos, a maioria ainda continua se casando. Por quê? Porque isso é um princípio da Escritura que está na nossa realidade. Jesus disse, os dois são uma só carne. Nós já falamos disso, nós não entendemos plenamente o que essa expressão significa, mas mostra que a unidade, ela é muito mais do que somente o relacionamento sexual, ainda que no relacionamento isso se expresse. Mas pensa em separar uma carne. O que vai acontecer? Vai rasgar, vai doer. Um vai levar um pedaço do outro. Todas as vezes que nós olharmos para casamento à luz da Escritura, não tem como fugir da realidade, da sacralidade e da seriedade que é o casamento. Não tem como fugir. Ainda que muita gente tente relativizar o que é. Vai trazer consequências quando o homem separa o que Deus uniu. E aqui nós vemos mais uma vez, eu tenho pensado sobre isso e compartilhado com os irmãos, de como a lei de Deus é justa, santa e boa. Quando Deus estabelece isso, quando Ele diz eu odeio o divórcio, não é para mostrar que Ele é Deus, Ele não precisa, mas é que Ele sabe das consequências quando ele acontece. Como traz consequências
drásticas e que se carrega para o resto da vida. Ainda assim que haja perdão diante de Deus, mas não tem como. Rompeu uma só carne, vai haver cicatriz para o resto da vida. Por isso que o Senhor diz: eu odeio o divórcio. Verso 11 lá do capítulo 7. Se, porém, ela vier a separar-se, que não se case ou que se reconcilie com o seu marido, e que o marido não se aparte da sua mulher. Então a gente vê para os dois lados. Você se casou, tenha isso em mente, é para sempre. Nós, eu e a minha esposa, logo que nós casamos, pela graça de Deus, é só pela graça de Deus, nós nunca mencionaríamos essa palavra, divórcio. Ou nós tratamos ou tratamos. Pela graça de Deus, quando nós casamos, nós tivemos uma grata bênção de Deus de sair de perto das mães e dos pais, sabe? Foi bem longe, deixar pai e mãe sair bem lonjão assim. Ou aí quando você estava longe, e a gente estava na época, não tinha a internet que a gente tem hoje, para você ver, velho, não tinha como ligar para a mamãe para conversar. A mamãe está aqui, não tinha como, ou resolvia. Para ligar era caro e a internet era ruim, então tinha que resolver. E é isso, então, ou resolve ou resolve, e pela graça de Deus, porque isso é princípio da Escritura: deixará pai e mãe, se unir a sua mulher, os dois serão uma só carne, deixar e deixar mesmo. Que a sogra, às vezes atrapalha. Eu estou falando, a minha esposa que diz isso, tá? Não sou eu. A minha esposa que diz. Versos 12 a 14. Nós vamos ver, eu quero ver com essa questão de eu separar, eu coloquei para o final, que aqui então vai entrar essa questão do divórcio. O fato é, não se separe. Não se separe. Versos 12 a 14. Ao mais digo eu, não o Senhor. Olha lá, lembra? Então é Paulo, então deixa para lá, o importante é Jesus. Não, ele está dizendo, inspirado pelo Espírito, e o que ele está tratando é que Jesus não tratou disso aqui. Agora eu estou tratando inspirado pelo Espírito. Se algum irmão tem mulher incrédula e esta consente em morar com ele, não a abandone. E a mulher que tem marido incrédulo e esse consente em viver com ela, não deixe o marido. Porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa, e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. De outra sorte, os vossos filhos seriam impuros, porém agora são santos. No Antigo Testamento, havia a possibilidade do divórcio, e aí como consequência do povo de Deus se casando com mulheres de outras nações que Deus havia determinado claramente que não deveria acontecer. E esse é um princípio, inclusive, para hoje. Um cristão só pode se casar com um homem cristão, só pode se casar com uma mulher cristã e vice-versa. Senão é pecado. É clara a palavra. Mas, como nós somos peritos em desobedecer, muitas vezes acontecia entre o povo de Deus, os judeus, no Antigo Testamento, de se associarem com mulheres pagãs que não eram crentes, não criam no Deus de Israel. Esdras, por exemplo, quando ele escreve, ele diz que aos que foram infiéis a Deus se casando com estrangeiras, Esdras capítulo 10, verso 2. Eu tinha colocado aqui, mas não daria tempo para a gente trabalhar o texto um pouco mais, tem que reduzir o tempo. Mas ali havia essa desobediência, então eles se divorciaram delas, porque eles tinham cometido o erro, o pecado de se casar com mulheres pagãs. Naquele contexto, havia essa permissão, porque havia uma mistura com os pagãos. Então, Deus permitia. Mas, no Novo Testamento, a realidade é outra. Entenda, eu não posso, como um cristão, me casar com uma pessoa que não seja cristã. Mas o que acontece? Muitos aqui, ou talvez uma boa parte, ambos eram
casados, havia um casamento e nenhum dos dois cria no Evangelho. E pela graça de Deus, um crê. Então, esse casamento não pode ser dissolvido, porque agora você, homem, está casado com uma mulher que não é cristã, e você, mulher, está casado com um homem que não é cristão. Você não pode dissolver, porque isso é casamento também. A igreja do Novo Testamento estava preocupada com a indissolubilidade do casamento. Paulo não está permitindo que um cristão se case com uma mulher incrédula. Não é isso que ele está dizendo. A Bíblia é clara, eu acabei de citar, e nós vamos ver isso também, Paulo dizendo, que isso é contrário à vontade de Deus. Então, só há uma possibilidade aqui. Ambos eram incrédulos, mas um deles foi convertido, ou o homem ou a mulher foram convertidos. E a ordem para os cristãos é: você não deve abandonar o seu esposo. Se você, mulher, é casada, você creu no Evangelho e o seu marido não, você não deve abandoná-lo. E se você, homem, é casado com uma mulher que não é cristã, você não deve abandoná-la. Por quê? O que nós entendemos claramente? Esse casamento é válido diante de Deus. Ele não passou a ser válido quando você creu, ele já era válido. É claro que não é fácil, nós temos irmãos e irmãs aqui, não é fácil, porque são valores totalmente diferentes, princípios de vida. Mas ainda assim, Paulo está dizendo, inspirado pelo Espírito, que não deve, o cristão jamais deve se apartar. No caso do cristão, a iniciativa, não, agora eu crio o Evangelho, então cada um vai para o seu lado. Não, você continua nesse casamento, desde que, é claro, o seu cônjuge não vá estabelecer regras, práticas que sejam contrárias à palavra de Deus. Aí você deve obedecer antes a Deus do que aos homens, mas se isso não acontece, e é possível, nós temos situações assim, em que um dos cônjuges não é, e ainda assim conseguem viver em harmonia. Então, essa é a vontade de Deus, é o que Paulo está dizendo. De acordo com Paulo, é possível que o ímpio seja santificado no convívio. Olha, ele está dizendo aqui, se algum irmão tem mulher incrédula e essa consente em morar com ele, não abandone. E a mulher que tem marido incrédulo e esse consente em viver com ela, não deixe o marido. O marido incrédulo é santificado no convívio da esposa, e a esposa é santificada no convívio do marido crente. É claro, não. Então, você creu no Evangelho e agora você está em um processo de santificação e isso vai se estender para o seu marido. Não, não é isso. Mas é que você vai, pela graça e pelo poder do Evangelho, exercer a influência de Cristo no seu casamento. É isso que Paulo está falando. Santificar não é o conceito cristão de santificação, do processo da salvação, regeneração, santificação e glorificação. Alguém só pode ser santificado, como a Escritura estabelece, se passar pela regeneração, se nascer de novo. Mas ele está usando esse termo para trabalhar, no caso, e aí para o esposo ou para a esposa que é cristã, que o Senhor capacite para, inclusive, sendo da vontade soberana de Deus, alcançar o seu cônjuge. E é isso que ele está falando. O irmão Preben Veng, ele diz assim: uma vez que um dos cônjuges se tornou, pela fé, membro da comunidade de Cristo, a família inteira é abrangida por essa bênção. A presença santa de Cristo subjuga a esfera da impureza, e não o contrário. É claro que há situações, e o próprio Paulo vai dizer isso, há situações em que isso não ocorre. Mas o ponto é que o cristão não tome essa iniciativa. Paulo está dizendo que com o testemunho do cristão, Deus em sua soberania pode afetar aquela família. E ele fala inclusive dos filhos que não são mais impuros. Não está dizendo que o filho agora, então, porque você é cristão, seu filho vai crer. Mas você pode, pela graça de Deus, por ter crido no Evangelho,
exercer influência e ensinar os seus filhos a palavra, coisa que se fossem ímpios, isso jamais aconteceria. Então é isso que Paulo está dizendo de maneira muito clara. Deus, em sua soberania, pode regenerar aquele que ainda não é. E é por isso que nós oramos por isso. Nós oramos regularmente para que Deus salve a nossa família. E enquanto você, esposa, que é casada com alguém que não é cristão, ou homem que é, você, o que você tem? Se o seu cônjuge está vivo hoje, clame a Deus para que opere o milagre que Ele operou na sua vida de regeneração. E outra, testemunhe de Cristo. Pela graça de Deus, mostre para o seu cônjuge que Cristo faz a diferença. Algo que ninguém, nem nada pode fazer. Deus pode usar em sua graça isso. Agora, não é promessa. Paulo vai dizer isso lá no versículo 16 aí do capítulo 7. Ele diz: pois como sabes, ó mulher, se salvarás o teu marido? Ou como sabes, ó marido, se salvarás a tua mulher? Nós não salvamos ninguém. Quem salva é o Senhor. Mas nós podemos e devemos interceder por isso. É isso que Paulo está dizendo. Olha o que o irmão Matthew Henry, comentando, diz também sabiamente: o crente não está libertado das obrigações matrimoniais com um incrédulo por causa da sua fé em Cristo, mas está, ao mesmo tempo, obrigado e habilitado a ser um cônjuge melhor. É fácil? É claro que não. Prazer que nós temos de estar em família com a igreja. Infelizmente, situações como essa não acontecem onde um dos cônjuges não é cristão. Mas é possível, pela graça, e o Evangelho tem esse poder de transformar de tal maneira o cônjuge que ele ou ela vão ser cônjuges melhores para a glória de Deus. E é por isso que nós vemos, e é triste, nós vemos, eu sei isso um pouco de perto, de pessoas que que professam a Cristo, que são casadas e vivem uma vida sem nenhum testemunho. A pessoa professa a Cristo, se diz cristã e é casada com uma pessoa que não professa, mas você não vê diferença nenhuma. Misericórdia. Que evangelho é esse que não transforma a vida? Que não transforma caráter, prática, vida? Você está fazendo um desserviço para o evangelho. É muito triste, mas isso não é incomum. E aí, então, nos versos seguintes, nós vamos ver que Paulo vai falar, então, do se apartar, que na realidade é o divórcio. Nós vamos tratar, então, pegando os textos que Paulo diz, e também alguns outros versículos, para tentarmos entender o que a palavra diz, ela permite ou não o divórcio, um recasamento, quando que ela permite. É claro que o assunto é vasto, nós não temos condição de tratar em alguns minutos aqui, ele demandaria muito mais tempo, mas alguns princípios nós podemos ver. E vamos ver o Paulo falando disso de maneira bem clara em alguns dos versos. Interpretações sobre o divórcio e recasamento. Quais são as interpretações, irmãos evangélicos e que professam crer na palavra como inerrante, infalível, como palavra de Deus? Quais são as interpretações mais comuns em relação a esse assunto? Primeiro, aqueles que creem que o divórcio nunca é permitido e o recasamento, por consequência, somente se o cônjuge morrer. Há aqueles que vão dizer, é um grupo minoritário, mas há, que o divórcio ele nunca é permitido. Não importa o que você esteja passando, vivenciando no seu casamento, você não deve se divorciar em hipótese alguma. E aí um dos textos é pegar isso que Paulo está dizendo, não se apartar. Então, esse é um grupo minoritário, existem irmãos que defendem isso.
O segundo é que o divórcio é permitido, mas em apenas duas situações, e que nós vamos ver, ou adultério ou abandono do cônjuge. Mas o recasamento só é aceito se o cônjuge morrer. Então, se você tem essas duas exceções, que nós vamos ver Paulo e Jesus dizendo, você pode se divorciar dentro dessas exceções, mas você não pode se casar novamente, porque a lei do casamento não perde o seu valor se você se divorciar, porque o casamento, lembra, da figura do casamento como de Cristo à igreja, continua. A primeira é a mais radical, essa é radical também, há irmãos, e aqui nós estamos falando já de irmãos reformados que pensam dessa forma. A terceira é, o divórcio é permitido, e a Bíblia permite o recasamento da parte ofendida, em casos de adultério e abandono. Então, eles estão casados, e aí a palavra permite, no caso de adultério e abandono, da parte ofendida. Por exemplo, se um dos cônjuges comete o pecado do adultério, o cônjuge que é a parte ofendida, que sofreu, ele tem permissão, de acordo com a palavra, de se divorciar, e essa permissão do divórcio automaticamente permite que haja um novo casamento. E também do abandono. E a outra que talvez seja mais comum hoje, e essa é de liberais, né, que o divórcio e recasamento pode acontecer em qualquer situação. Isso é muito comum hoje no meio evangélico. Pode por qualquer razão. Bom, nós, não preciso dizer muito, que nós não cremos nessa última possibilidade de forma alguma. A comunidade entende que o terceiro ponto seja o mais fiel à Escritura. Vamos ver então lá, voltando para o texto, né, eu pincelei aqui possibilidades de interpretação, nós vamos para o texto, lá 1 Coríntios 7, o verso 15 e os versos 39 e 40. Mas por que você está fazendo esse salto? Porque Paulo está falando nos versos 39 e 40 desse tema aqui. Então, eu estou pedindo permissão para então ir para esses versos que têm relação direta com o que nós estamos tratando aqui. Diz assim: mas se o descrente quiser apartar-se, lembra, não se aparte. Paulo está falando para o cristão. Mas se o descrente, então para o cristão ele não deve se apartar. Mas se o descrente quiser apartar-se, que se aparte. Em tais casos, não fica sujeito à servidão nem o irmão, nem a irmã. Deus vos tem chamado à paz. Então, lembra, se você creu no Evangelho, seu marido ou esposa, você não deve tomar iniciativa de se divorciar porque ele ou ela não é cristão. Você deve manter esse relacionamento porque é um relacionamento, um casamento válido diante de Deus. Agora, se ele ou ela quiserem, e outra assim, não é? Bom, então fazer de tudo, né? Já que fazer de tudo para que isso aconteça. E infelizmente isso é possível, é a hipocrisia da religiosidade. Isso é possível. Eu já ouvi, por exemplo, de gente que não, tem que morrer, então eu vou orar para o meu marido morrer, para depois. Eu já ouvi isso no meio evangélico, profecia de que Deus me revelou que o seu marido vai morrer. Para você ver o nível de absurdo que chega. É claro que não, você deve. Lembra que nós vimos homens de Deus falando assim: se você creu no Evangelho, busca o Senhor para que você possa ser um esposo e uma esposa para a glória dele, mesmo que o seu marido ou esposa não seja. Esse é o princípio da Escritura. Isso é o Evangelho na prática. Agora, se aquele que não crê quiser se separar, que óbvio, você vai fazer de tudo para que isso não aconteça, mas se ele quiser, então, que é o que Paulo está dizendo, você está livre. O grande ponto é, o que isso significa? Não está sujeito à servidão nem irmão nem irmã? O que isso significa? E aqui é que entram as diferenças de interpretação do que isso significa. Versos 39 e 40. A mulher está ligada enquanto o marido vive, ou vive o marido. Contudo, se falecer o marido, fica livre para casar com quem quiser, mas somente no Senhor.
Todavia, será mais feliz se permanecer viúva, segundo a minha opinião. E aqui sim, dentro do princípio que nós vimos na semana passada. Paulo disse que é melhor ser no estado dele. Ele era o quê? Celibatário, ele não tinha casado. Mas era algo que era um dom que Deus deu para ele. Então, na perspectiva dele, nós vimos isso na semana passada, é que quando o homem ou a mulher, eles são chamados para não se casarem, naturalmente eles vão ter mais tempo para as coisas de Deus do que alguém que é casado. É isso que ele está dizendo. Então é melhor dentro dessa perspectiva. Mas ele não está dizendo que é melhor, mais santo. Nós até disse aqui que Paulo não era mais santo do que Pedro, porque Pedro era casado. É interessante que a única coisa que a gente sabe de Pedro é que ele fala a sogra dele. Segundo a minha opinião, e penso que também eu tenho o Espírito Santo, ou o Espírito de Deus. Então, a partir desses textos, nós vamos tentar compreender estas questões que nós estamos levantando aqui. A Bíblia permite o divórcio e um novo casamento? Eu falei daquelas 4 possibilidades de interpretação e agora vamos tentar ver, a partir desses textos e outros, o que a palavra diz. Sim, quando um dos cônjuges morre. É claro que se morreu, não tem divórcio, porque morreu. Mas é permitido, então, um recasamento. E aqui todos concordam. Eu falei daquelas interpretações, mas aqui todos concordam. Se um dos cônjuges venha a falecer, o outro, então, pode se casar novamente. E é o que Paulo escreve lá no verso 39, que nós lemos. A mulher está ligada enquanto vive o marido. Contudo, se falecer o marido, fica livre para casar com quem quiser, mas somente no Senhor. Então, se a união, a única forma, aí que é os irmãos que pensam que somente na morte, a única forma de romper o casamento é se um dos cônjuges vai falecer. Se isso acontecer, então está livre, o texto é claro, dizendo isso. E agora, entendamos, Paulo está colocando um critério, desde que seja no Senhor. O que isso significa de maneira clara, óbvia, desde que seja com alguém que crê no Evangelho. Por isso que nós já tratamos aqui, em tempos atrás, alguém veio conversar comigo após o culto, e ela dizia, perguntando se eu poderia celebrar o casamento. E foi uma situação difícil, porque eu não me lembro, não conhecia, eu já tinha visto a pessoa aqui algumas vezes, mas sempre estava sozinha, né? E ela veio perguntar se eu celebraria. Aí eu conversando um pouco, não, a gente precisa conhecer um pouco mais você e tal. E aí eu perguntei, e o seu marido? E o seu noivo? Eu já estava noivo, a data para marcar o casamento. E aí, eu falei, ele é católico. Ela falou assim, então eu não celebro. Porque ele crê de maneira diferente de você. Ah, isso é muito duro. Não, isso é a verdade da palavra. É duro, é difícil de ouvir. Que eu saiba, acho que nunca mais voltou aqui. Ficou triste. Imagina. Mas qual que é melhor? Era a oportunidade de não ir por esse caminho. Porque é contra o que a palavra de Deus diz. Ah, mas os católicos não creem? Não. O catolicismo não é fé cristã. Romanos capítulo 7, versos 1 e 2, Paulo diz assim, porventura ignorais, irmãos, ainda, pois falo aos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem toda a sua vida. Ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido, enquanto ele vive, mas se o mesmo morrer, desobrigada ficará da lei conjugal. Então, esses 2 textos dão ênfase na questão da morte, se o cônjuge falecer. A segunda possibilidade de compreensão, a Bíblia permite o divórcio e o novo casamento? Sim, quando um dos cônjuges abandona
o casamento. Então, aí é que nós vimos o que Paulo disse lá no versículo 15. Vamos voltar lá, 1 Coríntios 7, 15, ele diz assim: mas se o descrente quiser apartar-se, que se aparte. Em tais casos, não fica sujeito à servidão nem o irmão nem a irmã. Deus vos tem chamado à paz. O ponto é assim, Paulo está dizendo que é possível um divórcio nessas situações? Sim. Mas ele está dizendo que é possível o divórcio e, por consequência, um novo casamento? Aí é que há a divergência entre irmãos. Se ele não está mais preso, não tem mais a servidão, no sentido de não estar mais preso àquela lei, então aquilo se rompe. E aí então ele pode contrair um novo casamento. Então essa é a divergência que há. Ele diz assim: se o descrente, e aqui é importante nós entendermos, para nós que professamos a Cristo, se o descrente, o que nós podemos entender? Alguém que abandona o casamento por qualquer razão é o quê? Descrente. Não, eu creio em Jesus, mas a minha esposa não faz a comidinha que eu gosto, então não dá, vou ter que separar. Não, mas a Bíblia não permite isso aí que você está dizendo. Mas não é assim não é assim não, não é assim do jeito que você acha. É o que a palavra de Deus diz. Então, ou ela começa a cozinhar melhor, ou você vai aprender a comer a comidinha que ela está fazendo. Você entende? A banalização é isso. Não, é por qualquer razão. Por qualquer razão, nada. Se alguém se toma a iniciativa de se divorciar por qualquer razão que não a bíblica, essa pessoa está dizendo, ela é descrente. Ela não crê, ela só diz que crê. É sério isso, não é? Por isso, vamos tratar de resolver os nossos casamentos, não é? Vamos cuidar dos nossos relacionamentos, dos nossos casamentos diante do Senhor. Mesmo que se professe cristão, se tomar iniciativa, se divorciar, ou se apartar, aqui obviamente é divorciar, é que essa pessoa não crê no Evangelho. Isso é viver no pecado. Nós vamos ver Jesus dizendo que alguém que se separa por qualquer motivo, que não o adultério, leva a pessoa com que ele separou a cometer adultério. E se ele se casar, ele comete adultério. Jesus está dizendo. Por isso que os que gostam só de Jesus e não gostam da Bíblia, tem um problema com esse texto. Não tem como fugir disso. Porque o que Paulo está escrevendo é a mesma coisa que Jesus disse. E aí então aqui a diferença. Ele fica livre. Ele não está mais em servidão só para se divorciar, ou ele fica livre para se divorciar e se casar novamente. Irmãos, é uma minoria, grande parte dos reformados vão entender que esse divórcio permite, então, que se case novamente. Agora, entendamos, irmãos, Deus ainda continua odiando o divórcio e Deus continua dizendo, o que Deus uniu, não separe o homem. Nada disso aqui é pretexto, então, não, vai sofrer do mesmo jeito. Deus criou o casamento para ser para o resto da vida. Mesmo que haja essas exceções, e lembra que Jesus diz, inclusive, do divórcio por uma justa causa, que seria o adultério, ainda assim tem dureza de coração ali. Ou a dureza do coração que não se arrepende, ou a dureza do coração que não perdoa, quando há arrependimento. As exceções ao que Deus estabeleceu na criação não minimizam as consequências. É por isso que é sério. A terceira situação, a Bíblia permite o divórcio e um novo casamento? Sim, quando um dos cônjuges comete adultério. Paulo não trata da exceção aqui, nós vimos que ele fala daquele, se o descrente quiser se apartar. Mas lembra, agora há pouco ele diz, ordeno não eu, mas o Senhor. Então nós vamos lá porque o Senhor disse lá para Mateus, capítulo 19,
versos 6 e 9. Lembra que Jesus falou de uma só carne, e lá no versículo 9 ele vai falar da exceção para que haja um divórcio. De modo que já não são mais dois, porém uma só carne, lembra? Portanto, que Deus ajuntou, não o separe o homem. Aí os fariseus perguntam, pode divorciar por qualquer razão? É aquilo que eles queriam, né? Aí você não viu o que foi dito? Aí ele volta para a criação, não pode por qualquer razão, eles queriam. E havia dois grupos dentre os judeus que defendiam havia os liberais, sempre houve liberais. Então havia o liberal da época, que podia por qualquer razão, e havia aqueles que entendiam que por determinadas razões, desde que não houvesse arrependimento, poderia haver o divórcio. Então Jesus, ele vai dizer que é por causa da dureza de coração. O problema do divórcio está na dureza de coração. Eu não aguento mais, não suporto mais, então a dureza de coração eu vou me enchendo de justiça, as minhas razões são muito mais importantes do que Deus estabelece na palavra. Eu sou cristão, mas o que interessa é o que eu estou sentindo, que eu não gosto, e aí vai acumulando, e chega num nível insuportável. Ninguém, nem a palavra de Deus mais tem o poder de trabalhar no coração. Quer dizer, tem, desde que a gente se humilhe. Mas aí então Jesus diz assim, eu, porém, vos digo, verso 9, quem repudiar a sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, ou adultério, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, comete adultério. Então, vamos lá, você está casado, e aí você está querendo divorciar, né? Você gosta de assistir futebol, de domingo, e a sua esposa não. Então eu vou me divorciar. E vou casar. Não, se você se divorciar, você está pecando e vai casar de novo, entre aspas, está cometendo adultério. É o que Jesus está dizendo aqui. Está claro ou não? Não tem como negociar. É o que Jesus está dizendo. Mas o nosso ponto é que Jesus, o Senhor, como Paulo disse, estabelece uma exceção. A não ser por causa do adultério. Já vimos que sobre uma só carne, esse é o ideal de Deus, é o que Deus quer e é o melhor. O que Deus quer é o melhor. O que impede o melhor? A dureza do coração. Que todos nós temos. Alguns têm mais duro. Assim, aquele que é regenerado, ele não tem mais um coração de pedra, ele tem um coração de carne, mas os resquícios do de pedra estão lá ainda. Precisa ser levado para a cruz, precisa morrer. Mas está lá. Então, a gente, às vezes, tem aquelas justificativas. Agora, quando eu olho para a palavra, não tem como fugir da palavra, me humilhar, me arrepender ou perdoar. Esse é o caminho. Irmãos, aqueles que são casados aqui, você já teve, assim, por uma outra vez, que perdoar alguma vez o seu cônjuge? Não. Sim, uma outra vez, mas bem pouco. Ou pedir perdão, bem pouquinho, já aconteceu? É claro que aconteceu. E tem aqueles caras, eu nunca briguei. Rapaz, isso é um perigo, hein? Nunca briguei. Isso é perigoso, hein? Mas vamos lá, isso faz parte do relacionamento. Nós somos pecadores, salvos pela graça, mas ainda pecamos. E como a pessoa que nós mais convivemos é o nosso cônjuge, eles mais vão sofrer com os nossos pecados. Deus vê o casamento que não deve se separar, mas caso relações sexuais ilícitas ocorram, ele diz, não sendo por causa disso, ou exceto, então o repudiar, ou divorciar é permitido. Lembre que Jesus disse para os fariseus, por causa da dureza do coração, é que Moisés deixou essa lei. Porque o meu desejo não é esse. Eu não criei o casamento para acabar, mas por causa do pecado, que eu e vocês temos que conviver na nossa casa, quando você olha para o seu cônjuge, não, quando você olha para o espelho, você tem que conviver com o pecado? Vai afetar, é lógico que vai. O que significa
divorciar, repudiar, e aí entram as questões de interpretação. Por exemplo, repudiar, o termo no original significa deixar ir, e tem uma implicação que é a anulação de um título existente. Então o termo no grego, ele tem essa implicação, anulação de um título existente. Então, se está sendo anulado, significa que acabou aquele relacionamento. Daí, portanto, é possível contrair um novo casamento. Mas lembre, nunca sem as consequências. Nunca sem as consequências. A interpretação, nesses casos, é que a lei do divórcio anula a lei do casamento. Por causa dessas duas exceções, de alguém que abandona o casamento, que não quer continuar, que tem as suas N justificativas e não quer manter, a pessoa está irredutível. Então, eu já aconselhei, e eu, então não está dando certo, vai esperar. Eu me lembro de um caso de um irmão querido que eu o aconselhei e ele esperou por 2 anos. A sua esposa que não queria mais o casamento. E foi doloroso. Imagina, falando aqui 2 anos, estou falando isso em 10 segundos, imagina 2 anos lutando contra aquilo, esperando para que a esposa reconsiderasse, ele creu no Evangelho e ela não, então foi uma luta muito difícil. Mas ele esperou. Infelizmente, ela acabou se casando e aí não tinha mais o que fazer. Então, então é tudo rapidinho, não é rapidinho. É a mesma coisa do pecado, se houve pecado, há um processo, seu marido ou sua esposa se arrependeram do que fizeram, então nós vamos diante do Senhor para que você perdoe. É um processo de reconquistar a confiança, é doloroso, dói para todo mundo que está envolvido, mas em Cristo é possível. Lembra quando Jesus falou do adultério, depois ele vai falar para Pedro, vai perguntar quantas vezes eu tenho que perdoar? É 70 vezes 7. Então, mesmo quando há questões assim do adultério, se há arrependimento, nós vamos buscar no Senhor para que haja reconciliação. E é possível, sim, em Cristo. Mas agora, quando há esses pecados e a pessoa continua vivendo na prática do pecado, não tem o que fazer. Eu queria acrescentar aqui, e aí nós interpretamos isso, nós ainda entendemos que situações de violência se aplicam ao abandono. E já lidamos com situação aqui muitos anos atrás, de um homem que era muito bom de falar de Jesus. E ele agrediu fisicamente a sua esposa. E era de Jesus para cá, Cristo para cá, aquela conversa assim, Jesus para cá. E aí ele, um covarde, né? Não é homem o cara que faz isso, né? Ele bateu na esposa. Bom, aí nós caminhamos, foi todo um processo, tal. Falou, se você fizer isso de novo, chega. 2 anos depois, ele agrediu de novo. Chamei os dois e falei assim, querido, eu sinto muito, mas eu não posso mais andar. E você corre um risco, esse homem. O que ela fez? Ela se divorciou. Não, ela é cristã, tem que aguentar apanhar do homem. Um covarde, não é homem, um covarde. Então, nesses casos, nós entendemos também, infelizmente, com tristeza, que se aplicam. É pior do que o abandono. Nós já lidamos, tristemente, com situações em todos esses níveis aqui. E é muito triste. Dói, é claro que para as pessoas envolvidas, dói para os filhos quando há, dói para os irmãos à volta, todo mundo sofre. Traz tristeza por causa do pecado. Mas quando, e assim, eu nunca vi, irmãos, quando houve genuíno arrependimento, eu não vi casais que não foram restaurados. Nos 12, 13 anos que aqui a gente acompanhou alguns, quando houve arrependimento, Deus restaurou. A única vez quando não há reconciliação é quando a dureza de coração permanece. A pessoa usa as mais diversas justificativas para continuar na prática do pecado. Aí não há o que fazer. Mas não porque o Evangelho não possa, é porque a pessoa não quer. Ela quer viver na prática do pecado. E ela relativiza.
pessoa na prática do pecado, ela relativiza naquela hora. Mas um dia, tudo que o homem planta, colhe, vai sofrer. Vai sofrer as consequências. Ou às vezes, quando não arrependiam, um dos dois não eram cristãos, os dois não eram cristãos. Mas a verdade, irmãos, é que o que Deus uniu, o homem não deve separar, e que ele continua ainda odiando o divórcio. E que nós, casados, busquemos em Cristo. Lembra que ele diz, sem mim você não pode fazer nada, você não pode ter um relacionamento, um casamento que o glorifique. Você não pode ter um casamento genuinamente feliz se você não estiver em Cristo. É por isso que ele falou, para qualquer coisa nós dependemos dele. Nós precisamos andar com ele. Então, eu e vocês que somos casados, busquemos o Senhor. Andemos na presença dele. Ele vai trabalhar conosco. Ele vai nos moer, nos quebrantar, vai nos humilhar quando nós pecarmos, vai quebrar a dureza do nosso coração duro, de às vezes não querer perdoar. Deus vai trabalhar, porque foi Ele que criou o casamento, Ele tem que estar no relacionamento. E se Ele estiver, apesar de nós, é possível sim, um casamento feliz, que o glorifique. O que a gente pode aplicar? Primeiro, é que essas verdades são para aqueles que creem no Evangelho. Para quem não crê, está falando assim, cara, fora da realidade. Isso é para quem crê no Evangelho. A pergunta é, você crê no Evangelho? Você houve um dia na sua vida que você viu que é um pecador ou pecadora e que está separado de Deus por causa dos seus inúmeros pecados e que não pode agradá-lo, que não adianta mais tentar parar de pecar, começar a fazer isso, ter práticas religiosas, nada disso vai mudar a sua realidade de pecador. E que você está condenado, debaixo da ira de Deus por ser um pecador. E você ouviu que é um pecador. Mas você ouviu também que Deus amou pecadores como você. E Ele amou de tal maneira que deu graça ao seu Filho. E que se você cresce no seu Filho, no que Cristo fez na cruz há 2000 anos, na sua morte e ressurreição, se arrependendo dos seus pecados, todos os seus pecados foram perdoados lá no corpo dele. Que no sangue que ele derramou, ele purifica e purificou você de todos os seus inúmeros pecados. E que não somente isso, quando você ouviu do Evangelho, você viu que também naquela cruz, Cristo fez com que você morresse nele. Ele o atraiu no seu corpo, para dar a você uma nova vida. Agora Cristo vive em você. Se você crê nisso, de verdade, então é possível ter sim um relacionamento, um casamento para a glória de Deus, mesmo que o seu cônjuge não seja cristão. Você, pela graça de Deus, pode ser usado pelo Senhor para manter esse relacionamento com as suas dificuldades, sim, mas para a glória dele. Então, o primeiro ponto é a necessidade de crer no Evangelho. E que, se você realmente creu no Evangelho, faça de tudo para manter o seu casamento. Não porque eu estou dizendo, mas porque, como Deus, como eu e vocês ouvimos, como Deus considera o nosso casamento. Não é como o mundo vê. Por isso que nós precisamos de Cristo para mantermos os nossos relacionamentos, os nossos casamentos para a glória dele. E é possível, sim. E se eu passei por esse processo? Eu fui casado, eu me separei e me casei de novo. E hoje eu vendo isso, eu vi que eu errei. Eu até me divorciei por razões que não eram bíblicas. Só há um pecado que não há perdão: a rejeição a Cristo, que é o que a Bíblia chama de blasfêmia contra o Espírito Santo. Então você pode ir diante de Deus e falar: Senhor, eu não sabia, eu estava errado, eu mesmo tive dureza do coração, eu não ouvi a sua palavra e hoje eu me arrependo daquilo. Eu errei, eu pequei contra o Senhor. Vá diante dele, peça perdão, ele perdoa. É possível, não há. Mas eu estou nessa situação. Pois é, em Cristo há perdão. Você que às vezes passou por isso, sabe que há consequências, mas em Cristo há perdão. E agora então que você está nesse casamento, considere-o como esse vai ser para o resto da vida.
Esse eu vou buscar no Senhor para que esse casamento seja no Senhor até que a morte nos separe. Que o Senhor conceda graça, irmãos, para nós, para que os nossos casamentos sejam para a glória dEle, de verdade. Que nós possamos, para a honra e glória dEle, ter os nossos casamentos, onde a presença do Senhor pode ser vista, apesar de nós, onde haja perdão quando nós pecarmos, arrependimento, reconciliação e santificação para a glória dEle.